Fala, meus queridos invictos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre o ChatGPT e utilizando ele para ver se ele sabe investir. O ChatGPT é uma inteligência artificial que tem sido usada aí dentro do marketing digital, no mundo do empreendedorismo, no mundo acadêmico para ajudar a fazer atividades, TCC, responder perguntas. Tem sido uma ferramenta de pesquisa de todos os gêneros. E sabendo disso, hoje eu vou testar o ChatGPT para saber se ele sabe construir uma carteira de investimentos. O meu nome é Victor e esse é mais um vídeo dos Investidores Invictos. Quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, a primeira coisa que a gente tem que entender é o nosso perfil, né? Quem somos, como investimos, qual é o nosso perfil de risco e que objetivos a gente quer alcançar. Então eu vou passar algumas informações para o ChatGPT para ele já incluir essas informações na hora de construir essa carteira. Então eu já vou colocar aqui, né? Guarde as seguintes informações. Meu nome é Victor, tenho 22 anos, quero investir, vamos botar aqui R$1.500 todos os meses. Meu custo de vida é R$2.500 por mês. Quero alcançar o primeiro milhão com 45 anos, vamos botar aqui, média para ele calcular. Tenho perfil de investimento moderado. E aqui eu coloquei, sabendo disso, indique qual rentabilidade eu teria que buscar com juros compostos e crie um modelo de carteira dividido em renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, justificando as respostas e diga qual deve ser a minha reserva de emergência. Vamos ver o que ele responde. A resposta dele foi, para determinar a rentabilidade necessária para alcançar o objetivo, até os 45 anos, precisamos considerar alguns fatores. Primeiro, vamos calcular quantos anos levaria para alcançar, o objetivo seriam 23 anos, eu tenho 22, quero com 45, seriam 23 anos investindo. Investindo então os R$1.500 todos os meses, ele calculou o 1.500 mais os 12, vezes os 12 meses, vezes 23 anos, que daria aí R$414 mil, certo? Então ele botou aqui o valor que eu vou investir em 23 anos. Até aí tudo bem, o problema é que ele não me deu aí os juros, o valor, a taxa que eu precisaria buscar anualmente para conseguir alcançar o primeiro milhão nessa data. Depois ele dá uma breve introdução sobre a reserva de emergência. Ele fala que é recomendável ter de 3 a 6 meses das despesas básicas, show, multiplicando pelo custo de vida. Então a gente tem aqui R$2.500 ao mês, vezes 6 meses, R$15 mil, show de bola, R$15 mil, uma reserva de emergência para quem tem um custo de vida de R$2.500. E por último ele constrói uma estratégia de alocação para a carteira. Em renda fixa ele coloca aí 40%, da carteira, buscando fornecer estabilidade e segurança, considerar investir em títulos públicos, privados de renda fixa ou fundos de investimento com essa característica. Até então, tá show de bola, tá dentro de um perfil moderado, 40% de renda fixa, e é para isso mesmo que a renda fixa serve. Estabilidade e segurança, ainda podendo diversificar entre títulos públicos e privados, indexados à Selic ou ao IPCA, ou fundos de investimento. Depois ele coloca aqui sobre ações, Num perfil moderado, alocar 30% da carteira em ações para ter potencial de crescimento, ganhos no longo prazo. Importante selecionar empresas sólidas e diversificar investimentos em setores e regiões. Cara, isso aí tá perfeito. É isso mesmo que você deve pensar quando você for diversificar uma carteira de ações. E por último aqui ele coloca investimentos internacionais, cerca de 10% da carteira, para diversificação geográfica e proteção contra a flutuação da economia brasileira. Isso aqui tá ótimo. Considerando investir em fundos de investimento internacionais ou ETFs, que também é a forma mais simples de você se expor no mercado americano sem ter que acompanhar diretamente aqueles ativos. E olha só, o ChatGPT foi bem responsável aqui colocando, é importante ressaltar que as alocações sugeridas são uma referência e devem ser ajustadas de acordo com o perfil de risco e metas específicas. Isso aqui está perfeito, é isso mesmo, quando você vai investir você tem que pensar muito mais se aquilo está ajudando você a chegar no seu caminho, chegar no seu objetivo, do que simplesmente um modelo de carteira pronto ou copiado de alguém que você viu na internet e que funcionou dentro daquela estratégia, dentro daquele tempo, para aquela pessoa, com quanto que ela tinha de investimento, certo? Por isso que você copiar carteiras de pessoas na internet não funciona. As pessoas elas estão investindo num tempo diferente do seu, com objetivos diferentes, com um capital diferente do seu, então não copie carteiras na internet, certo? Apenas use como base na hora de você fazer um estudo. E por último ele vai falar da rentabilidade para chegar no primeiro milhão. Então ele fala que eu tenho que considerar uma taxa de retorno anual de 8%
para chegar aí no R$ 1.000.000 nos 45 anos. Vamos ver se ele tem razão? Se eu colocar aqui na calculadora de juros compostos, investindo um valor mensal de R$ 1.500 a 8% ao ano durante 23 anos, vamos ver se eu consigo alcançar esse primeiro milhão. Investindo esse valor, eu consigo R$ 1.135.000. Então sim, ChatGPT está aprovado. Mas a gente sabe que para fazer um bom investimento não basta apenas dividir aí a estratégia de alocação, a gente tem que escolher os ativos que vão compor essa carteira. Por isso eu vou pedir para o ChatGPT 5 ações que possam compor essa carteira de investimentos. Levando isso em consideração, indique 5 ações que possam fazer parte dessa carteira. Ok, perguntando isso, ele dá uma resposta genérica, ele fala como uma inteligência artificial ele não pode acompanhar essas ações, o que é verdade. E por isso ele dá só aí setores e coisas que você tem que olhar numa ação daquele setor para poder escolher. Eu vou pedir para ela ser mais específica e indicar de fato ações. Lembrando que você jamais vai utilizar o ChatGPT para montar sua carteira de investimento como um todo, tá? Você não vai lá botar, me indica uma ação aqui, porque o ChatGPT ele não consegue acompanhar as ações em tempo real, muito menos, né? Os indicadores, os acontecimentos que a empresa está tendo. Então ele vai ter informações genéricas, você não utiliza isso na prática. A gente está utilizando isso para fins didáticos e para conhecer melhor a ferramenta do ChatGPT, né? Para você saber até onde ele pode te ajudar. Você viu que, por exemplo, na montagem de alocação, né, e numa simulação de porcentagem para você chegar, por exemplo, no objetivo de 1 milhão, então o ChatGPT ele consegue servir para isso. Daqui para frente a gente vai ver que ele já não se sai tão bem. Mas vamos ver como é que ações que ele vai indicar para a gente. E aqui, de novo, ele não dá respostas específicas, ele vai trazendo exemplos hipotéticos, né? Eu entendo o ChatGPT fazer isso e até digo que é certo, né, o próprio sistema ser programado para isso, porque no Brasil você não pode fazer recomendação de investimento. Eu, por exemplo, jamais posso chegar aqui e falar assim, ó, comprem ação tal, se eu não for um analista CNPI, um analista de investimento certificado. E onde é que a gente encontra, então, por exemplo, analistas certificados, né, através de casas de research, como a Nord, a Suno, por exemplo. Mas show, se o ChatGPT não vai falar ações específicas para a gente estudar, eu vou perguntar que tipo de indicadores, que coisas eu tenho que estudar numa ação na hora de determinar se ela vai entrar ou não na minha carteira. Escolher ações para compor sua carteira é importante, realizar uma análise abrangente, com vários indicadores, aspectos fundamentais para empresas. Show! Primeiro, análise fundamentalista. Show de bola! Envolve a avaliação dos fundamentos financeiros de uma empresa. Alguns indicadores são a receita e o lucro da empresa, saber se a empresa é lucrativa, o PL, o preço sobre lucro, para saber o quanto você está pagando em relação aos ganhos da empresa, dividend yield, para se acaso a ação pague dividendos, que é a distribuição do lucro, a margem de lucro, né, que poderia ter mais alguns, né, principalmente em relação à eficiência da empresa, endividamento, enfim. Depois, análise técnica, né, que entra aí na questão dos padrões de mercado. Para investimentos a longo prazo, a análise técnica, na verdade, ela é bem indispensável, certo? Isso aqui é mais para quem faz trade mesmo, porque a questão gráfica não vai interferir nada na empresa, né? Quando você faz um investimento a longo prazo, o teu pensamento aqui é uma mentalidade de sócio, uma mentalidade do crescimento da empresa a longo prazo e não da tendência do mercado que está levando essa empresa para cima ou para baixo. E em terceiro, análise do setor. Isso sim é importante, certo? A análise do setor vai ajudar você a distribuir melhor seus investimentos e também saber se ele está de acordo com o seu objetivo, se é uma ação que está mais focada aí num crescimento, reinvestimento em si próprio, se vai ter dividendos constantes, se vai ser uma empresa mais estável em tempos de crises. E assim a gente vai sabendo, né? O setor elétrico, é de saneamento, é o bancário, é de varejo, consumo não cíclico, é de imóveis, qual que é o setor dessa empresa? Isso sim é importante você entender como funciona. Em quarto e último, governança corporativa. Isso aqui é muito importante, né? Para saber se a gestão é eficiente e transparente, principalmente com problemas que a gente teve nos últimos anos aí com empresas, que eu até postei lá no Instagram, inclusive segue a gente lá no Instagram, @investidores_invictos, né? Problemas com a JBS, com a Magazine Luiza, com Americanas, com a Ambev, com várias empresas aí que tiveram problemas em relação à governança corporativa e acabaram prejudicando de um jeito ou de outro a empresa. E esse lembrete final também muito bom, ó. Lembre-se que a análise de ação é um processo complexo e recomendável buscar orientação de profissionais qualificados ou consultores de investimento. E por isso, eu quero te dar a oportunidade de fazer o seu primeiro investimento da maneira correta, onde você consegue montar sua carteira de investimentos, montar uma reserva de emergência, estruturar a sua organização financeira, ir atrás dos seus objetivos, ter um diagnóstico financeiro de como está a sua vida financeira hoje e como você consegue alcançar os seus objetivos financeiros.
E também utilizar todas as ferramentas de análise de ações, que vão muito além do ChatGPT. Esse serviço inclui um diagnóstico financeiro, 5 aulas de 2 horas sobre investimentos e organização financeira e, por último, uma estrutura de carteira. Assim, independente se você não teve nenhum contato com investimento até então, você pode sair dentro de um mês como um investidor. Se você quer ter acesso a essa mentoria, chama a gente lá no Instagram, @investidoresinvictos, ou deixa aqui nos comentários do YouTube. Além disso, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se o vídeo te ajudou de alguma maneira. Eu espero que você tenha gostado, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.